Esse aqui já acendeu a bateria, né? Acabando a pilha. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor dentro do tempo que nos resta. Abra sua Bíblia para a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Nós estamos estudando esta carta, já algumas oportunidades, e nós já, nos últimos encontros, falando do capítulo 2, Pedro, ele vai nos exortar, ou ele vai exortar a igreja, a qual recebe esta carta, quanto à realidade de falsos mestres no meio da igreja. Esses falsos mestres, o capítulo 2 vai nos apresentar que eles tinham uma vida imoral, uma vida voltada para a devassidão, enquanto zombavam das promessas da palavra do Senhor, principalmente no que diz respeito à volta de Cristo. E o apóstolo Pedro escreve para dizer que a condenação desses homens já era algo certo. Assim como Deus julgou o mundo antigo com o dilúvio, assim como Deus julgou Sodoma e Gomorra, Deus já decretou o fim desses falsos profetas. E aí nós tivemos todo um tempo investido, no capítulo 2. Hoje eu gostaria de iniciar o capítulo de número 3, e vamos então fazer a leitura deste capítulo. Vou fazer a leitura do capítulo todo, tá? Embora iremos pregá-lo no decorrer dos próximos domingos. Nos diz assim: amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos profetas que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas.
Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa diante de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos mais uma vez orar, pedindo que o Senhor nos abençoe enquanto explicamos a palavra. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, já tendo lida, e nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa clarear em nossas mentes as verdades deste texto. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, edificar-nos, consolar-nos e confrontar-nos com a Tua poderosa palavra. Abençoe as crianças que estão ali também ouvindo a mensagem da Tua palavra, que o Senhor possa trazer entendimento a elas. É o que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de meditar nesta noite, no primeiro e no segundo versículo desse texto já lido, e propor para os irmãos, enquanto pensamos e lidamos com o texto, o seguinte, tá? Pensar com clareza é pensar a partir do que diz a palavra de Deus. O apóstolo Pedro e mais uma vez, na verdade, ele vai dizer que o motivo que o levou a escrever é que esses irmãos pudessem refrescar a sua memória, trazer à mente aquilo que já havia sido dito, aquilo que já havia sido ensinado, aquilo que eles já conheciam. Então o apóstolo Pedro escreve e diz isso para nós, né, que o seu objetivo era fazê-los lembrar das coisas anteriormente ensinadas. E ele disse isso no começo, capítulo 1, Gabriel, né? Capítulo 1, versículo 12 e 13, o apóstolo Pedro já começa a sua carta dizendo isso. Olha só, portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam, e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que enquanto eu viver, continue a lembrá-los. Irmãos, o apóstolo Pedro faz aqui exatamente aquilo que todo pastor precisa fazer. Nós não temos um chamado, né, para trazer algo novo, para trazer algo extra, para trazer algo não revelado. Pelo contrário, o nosso chamado é anunciar a profecia revelada, e é anunciá-la de novo, e é ensinar de novo. Nós somos, né, dentro da nossa estrutura criada pelo arquiteto do universo, nós somos seres que temos tendência ao esquecimento. E eu não me refiro aqui
ao esquecimento com um problema da memória, ou ao esquecimento, né? Eu sempre digo que eu sou bastante esquecido, tá? E é verdade. O meu esquecimento, eu não creio que está ligado à memória fraca, falta de vitamina B12. Eu acho que está ligado à falta de organização. Tem que usar uma agenda, né? Até hoje eu não gosto desse negócio de agenda. Comecei a usar a agenda, anotava, mas não olhava nas anotações, né? Falei, mas esse negócio está... Só que a vida vai nos envolvendo em outros compromissos. Eu nem era casado antes, né? Nem era pastor antes, tinha meia dúzia de compromissos, lembrava de tudo. Aí depois começa, né? Casa. Aí já tem 3, meu amigo, já tem 3. Imagine só, né? A gente chega ao ponto de confundir o nome dos filhos, né? Tem uns que registram o nome errado, né? Tem gente que faz isso, né? Então, eu não me refiro a essa questão de esquecer, né? Chamar Francisco de Chico, não é isso. Mas é o esquecimento natural de que todos nós temos de ir colocando sempre lá atrás as verdades já aprendidas antes. E o apóstolo Pedro, ele diz, irmãos, o meu papel é lembrá-los novamente. E eu sei que vocês sabem. Eu sei que vocês não só sabem, mas estão firmados nessa verdade. Mas o meu papel é lembrá-los e é apropriado que eu faça isso enquanto eu viver. E um dos motivos por que precisamos sempre estar lembrando, irmão, das mesmas verdades, de estar em contato com a palavra de Deus, é para que os nossos corações se aquietem sobre as mesmas verdades aprendidas há 10 anos atrás, há 15, há 5, há 2 anos, mês passado. Precisamos mais uma vez ser lembrados das promessas e da palavra do Senhor, que me conduzem à confiança e à segurança de um Deus que está no controle e diz, não temas. Quantas e quantas vezes na palavra do Senhor é repetido a expressão não temas? Já contaram, né, essa expressão e ela se repete em toda a Bíblia 365 vezes. É interessante, né? É como se para cada dia do ano nós tivéssemos uma palavra do Senhor dirigida a nós dizendo, não temas. E quantas vezes nós precisamos ouvir de novo, não temas. Então Pedro se propõe em primeiro lugar a lembrar os irmãos, amados, essa é a minha segunda carta a vocês. E em ambas, tanto na primeira quanto nessa, procurei refrescar a sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Como igreja, o nosso alvo é de uma forma criativa comunicar as mesmas verdades. As mesmas verdades. Conforme, né, o hino que cantamos, né? Vou contar-lhe a velha história. É a mesma coisa que foi anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelos pregadores do primeiro século, pelos pregadores, né, durante e pós e até mesmo pré-período da reforma. Nós não temos aqui o compromisso de inventar nada, mas é de relembrar os irmãos. Irmãos, você precisa ser fiel ao Senhor. Irmão, você precisa confiar em um Deus que está no controle. Irmão, você precisa dizer não ao pecado, as mesmas coisas. Você já experimentou algo que pelo esquecimento vai ficando? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui, bem comum a nós. Você já deixou de responder alguma mensagem no WhatsApp? Mensagem que você recebe? Visualiza, né? Até abre a mensagem e por algum contexto, não pode naquele momento, tal, já eu respondo. Aí o que acontece? O seu celular, ele não fica mais com aquele destaque, né, verdinho de mensagens não lidas. Você já leu, você já visualizou a mensagem. E aí novas mensagens vão chegando e aquela mensagem vai descendo, né? Vai ficando lá para baixo. E de repente você já não vê mais aquela mensagem, não está mais diante dos seus olhos, e você simplesmente
Se for o Clinton que mandar a mensagem, ele vai te lembrar logo, né? Ô, você não está respondendo eu, né? Né, Clinton? Mas, irmãos, quantas e quantas vezes está eu lá, né? Gente, eu não respondi a mensagem. Por quê? Fugiu diante dos meus olhos. E é normal. Não foi por acaso, olha só, né? Não foi por acaso que Deus deu para Israel festas fixas, feriados solenes, convocações solenes, exatamente naquele mesmo período de cada ano. Deus diz: para todas as coisas, se reúne em Jerusalém, porque esse é o ano da festa. E aí, festa dos tabernáculos, festa do Pentecoste, festa das cabanas, festa das primícias, um monte de festas. O que Deus estava querendo perpetuar com isso? A lembrança daquelas coisas acontecidas, das promessas feitas. Irmãos, tinha uma festa em Israel, que em determinado período eles deveriam sair de dentro da casa, montar uma barraca e habitar dentro da barraca por alguns dias, dentro das cabanas. Sabe o que Deus estava querendo registrar na memória contínua das futuras gerações? No passado, seus pais habitaram em cabanas enquanto caminhavam pelo deserto, porque eu tirei eles do Egito. Nós temos um coração propenso a esquecer. Tá? Nós temos um coração, né, tendencioso a abandonar aquilo que de repente hoje é muito claro para nós, mas vai ficando obscuro, vai ficando esquecido, vai ficando lá, né, nas mensagens de WhatsApp, lá para baixo. E nós precisamos ser lembrados, nós precisamos ter, de certa forma, certa frequência em contato com os nossos olhos, para que os nossos corações se mantenham aquecidos sobre as mesmas verdades já aprendidas. Foi exatamente por esse mesmo motivo que Deus disse o seguinte para o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 6, Gabriel, versículos de 4 a 9, olha só o que Deus diz para Israel. Israel está para entrar na terra prometida, Israel vai possuir aquela terra. Deus, preocupado com as gerações futuras, Deus diz o seguinte para Israel: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor único, tá? O Senhor é único, é o único Deus. Então, baseado na verdade de que Deus é o único Deus, Moisés continua e diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as. Repetir o quê? As palavras que hoje eu lhes dou. Repete essas palavras com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, e quando estiver, né, quando se deitar, quando se levantar. O que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel? Sobre as verdades de que Deus é o único Deus. Ensine aos seus filhos a cada oportunidade que você tiver. Como que eu ensino? Seja criativo, olha só. Amarre-as as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Se é esquecido, amarra na mão, bota na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Próximo, já foi o 9? Então tá bom. Percebe aqui, irmãos, Deus, sabendo que nós somos propensos ao erro, propensos ao esquecimento, ao esfriamento, Deus diz o seguinte: aproveite cada oportunidade, fale da palavra, ensina as verdades do Senhor, amarre na testa, amarre nos pulsos, pendura no batente da porta, nos portões, nas paredes. E o apóstolo Pedro está fazendo exatamente isso, irmãos. Eu quero lembrar das mesmas verdades, dita a vocês. Anos mais tarde, quando o povo de Israel estava para entrar, né, já havia entrado na terra prometida,
Na verdade, né, não é essa. Pouco tempo depois, né, eu quero falar de Josué. Pouco tempo depois que Deus dá essa recomendação, o povo vai entrar na terra prometida. E agora não é mais sob a liderança de Moisés, é sob a liderança de Josué. Sabe o que Deus diz para Josué? Deus diz: eu estou contigo. Você vai ser bem sucedido. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Você vai atravessar esse rio, você vai conduzir esse povo e eu vou expulsar os povos inimigos. O sucesso para Josué estava condicionado, sabe ao quê? Ao apego à palavra de Deus. Olha só, Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, dessa forma, fazendo isso, você prosperará e terá sucesso. Repita uma última frase: terá sucesso em tudo que fizer. A bênção de Deus para Josué estava: Josué, essa é a terra. Para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, onde você for, se você meditar e cumprir a minha palavra, você será próspero e terá sucesso. Nós só podemos meditar naquilo que nós estamos relembrando continuamente, naquilo que nós concentramos o coração e o pensamento, tá? a ficar remoendo aquilo. O texto nos diz que Pedro, né, escreve a esses irmãos para incentivá-los a pensar com clareza, refrescar a memória e pensar com clareza. E eu quero propor que pensar com clareza é pensar a partir do que diz a palavra de Deus. É isso que Pedro diz, versículo 2, olha: quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás. Pensar com clareza é necessário voltar os nossos olhos para que os santos profetas disseram. Pensar com clareza, refrescar a nossa memória, segundo Pedro, é dar atenção, é voltar os nossos olhos, é fixar os nossos corações naquilo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse. É voltar os nossos olhos e pensamentos àquilo que os apóstolos disseram. Quantos de nós, irmãos, sofremos exatamente por falta de clareza sobre os problemas da vida? Não é verdade? Eu não sei se você é assim, comigo é assim. Por que erramos? Por que pisamos na casca de banana, né? Quem que citou na escola dominical? Rony, né? Por que pisamos na casca de banana? Por que saímos fora do trilho? Porque diante dos nossos olhos, nós achamos que o que está reluzindo é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Agora, o que dará para nós clareza, a ponto de olhar e saber, eu quero ser fiel, em primeiro lugar, ao contexto em que Pedro escreve, a saber que, na verdade, o que você está falando não passa de mentira, e mentiroso é você porque é um falso mestre. Esse é o contexto. Os santos profetas já avisaram e disseram que nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. O próprio Senhor Jesus Cristo, por meio dos apóstolos, nos ensinou que Ele voltará para nos levar onde Ele está. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, Ele diz. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar lugar. Quando eu for e preparar lugar, virei outra vez
para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse que vai voltar. Jesus disse. Então nós precisamos, irmãos, da clareza para enfrentar os problemas da vida. Os irmãos precisavam de clareza para enfrentar as heresias ensinadas, e a clareza está no que diz a palavra de Deus. Esse é o ponto. O apóstolo vai lidar com esse problema, e é como se ele estivesse dizendo o seguinte, exatamente essas palavras: irmãos, olhemos para o que dizem as Escrituras. É isso. O que Oséias capítulo 4, versículo 6 nos diz? Olha só, Deus olhando para o povo de Israel sendo rasgado, consumido, esfacelado, e Deus diz o seguinte, Oséias 4, 6, meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. Atualizada vai dizer, porque falta-lhe conhecimento. Por que somos enganados? Por que ficamos com dúvidas diante de novos ensinamentos, novos feitos miraculosos? Por que ficamos com dúvidas de propostas que não são vindas da parte de Deus a nós? Por que nosso coração se apega a isso? Porque pouco conhecimento nós temos da palavra de Deus, do próprio Deus. Ter clareza diante das dificuldades da vida acontece a partir do que diz a palavra do Senhor. Portanto, olhemos para a palavra de Deus. Deixe-me tentar ilustrar isso. Quando nós olhamos para o que diz a palavra de Deus, teremos clareza diante de um diagnóstico ruim. Tá? Nós teremos, você já teve um diagnóstico negativo? Se não teve, se prepare, vai ter. Você já recebeu, acredito que, pelo menos do que eu conheço dos irmãos aqui, não? Você já recebeu um diagnóstico, né, de um médico que de repente diz, olha, não tem cura? Não. Sabe de uma coisa? Muitos de nós irão ouvir isso até o final da vida. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Fisicamente, nós caminhamos para um dia estar com o Senhor. E estar com o Senhor implica, né, em duas possibilidades. Quando Ele voltar, ou quando nós partirmos desse mundo. Então, diante dessa realidade, de diagnóstico negativo, ruim, você pode ter clareza ao analisar a situação e estar tranquilo, pois aquele que cuida de mim não me abandonará. Porque a palavra, os santos profetas, o próprio Jesus Cristo diz, eis que estou convosco todos os dias, não temas. A partir do que diz a palavra de Deus, eu tenho clareza para olhar a situação. Para entender que de fato, né, eu posso partir desse mundo, que o câncer pode exatamente ceifar a minha vida, mas não acontecerá sem a permissão do Senhor que está no controle. E não irei inquietar o meu coração. Olha só, quando o contexto é adverso e eu não consigo ver saída, está tudo, né, tudo de ponta cabeça, não encontro saída, é desesperançoso olhar para o meu contexto. Olhe para a palavra de Deus, olhe para o que diz a palavra de Deus, e você pode ter clareza para enxergar assim como o profeta Miqueias enxergou. Olha só, Miqueias capítulo 3, versículo 17 e 18, Gabriel. O profeta não vê saída, o profeta não vê solução diante do contexto a qual ele está vivendo. E ele diz assim, Miqueias 3, não, é isso aqui? É Abacuque. Abacuque. Eu escrevi Miqueias aqui, ó. Mas é Abacuque. Tá vendo? Não tem memória ruim, né? (17 e 18). Aí, olha só, profeta diante do contexto, sem saída, sem solução, de juízo, de destruição, ele não vê solução, mas ele tem clareza de pensamento.
Ele tem a sua memória refrescada pelas promessas já reveladas da palavra do Senhor. Então ele olha para o contexto adverso, para a sua situação, e sabe que Deus está no controle. Então ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos. Está falando da sustentabilidade de Israel. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais ficam vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Sabe o que é isso aqui? Memória refrescada com a palavra de Deus e clareza ao olhar para a vida. É isso que nós precisamos. Nos versos 3 e 4, o apóstolo Pedro, ele vai destacar alguns problemas aqui. Eu vou parar aqui. Eu tinha separado ainda o versículo 3 e 4, mas o nosso tempo já correu. Deixe-me então finalizar pensando ainda sobre essa questão. Irmãos, quantas promessas da palavra do Senhor dizendo a nós, né? Não se preocupe, eu cuido, eu faço, eu sustento, tá? Eu abro porta onde ninguém pode abrir portas, eu fecho porta e a porta que eu fecho ninguém é capaz de abrir. Confie no Senhor. Quantas e quantas promessas da palavra do Senhor nós precisamos trazer mais uma vez ao nosso coração, para que tranquilizemos e tenhamos clareza de pensamento. E é isso que o Senhor quer que façamos nessa oportunidade. É isso que Pedro se propõe a escrever, e ele vai continuar explicando, sobre a importância de ter clareza. E essa clareza ela só vem a partir do que diz a palavra do Senhor. Talvez você diz: pastor, eu estou precisando de clareza para enxergar a vida. Eu estou precisando de clareza para lidar com os problemas e eu estou cercado de um bocado deles. Se você diz isso, então você está exatamente como todos nós, necessitados de clareza. Mas sabe o que é esperançoso? É que a palavra do Senhor é exatamente isso: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Longe da palavra do Senhor, eu estou longe da capacidade de enxergar a vida com clareza. E aí eu vou começar a inverter as coisas, né? Vou viver a vida, vou negociar, vou comprar, vou vender, vou mudar, vou permanecer, vou casar, vou me dar em casamento, vou ter filhos, vou criar filhos. Vamos lidar com a vida, porque essa é a realidade de todos nós. Mas diante dos problemas, nos desesperaremos, não teremos solução, não encontraremos saída, porque nós estamos diante daquilo que pode nos trazer clareza. Perto da palavra do Senhor, nós vamos comprar, vender, mudar, permanecer, casar, nos dar em casamento, ter filhos e criar filhos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E os problemas serão os mesmos. Os mesmos problemas concernentes à vida comum. E não significa que perto da palavra do Senhor vai dar tudo certo. Que o emprego vai aparecer, que a promoção vai surgir, que a saúde só vai de bem a melhor. Não, nada disso. A palavra do Senhor não nos resguarda disso. Mas quando eu estou perto da palavra do Senhor, e eu passar pelas tribulações e problemas na vida, com a clareza que a palavra do Senhor me coloca, eu vou aprender a olhar do ponto de vista correto. E aí, se eu estou passando por problema, eu olho do ponto de vista errado, eu me desespero. Quer um exemplo do que é olhar para um ponto de vista errado? O salmista, me refoge a memória agora qual o salmo, mas o salmista escreve o seguinte, né? Ele diz: quase se resvalaram o meu pé, quase que os meus pés se desviou. Porque eu olhei para a minha realidade, eu olhei para a realidade do homem ímpio, e eles estão melhor do que eu.
são fortes, são saudáveis, tudo dá certo. Irmãos, a gente olha dessa forma, é que agora a gente está privilegiado aqui sem nenhum barulho de som. Mas ao voltar para casa, né, você já vai começar a pensar no amanhã, né? Eita, amanhã, segunda-feira brava, né? Tem que ir, o feriadão talvez, você fala, é feriado para os outros, para mim não. Tá. E aí já, começo de mês, aí você já começa, tem isso, tem aquilo. Tá. Mas você vai se deparar com um monte de som. Um monte de festa, é tambor queimando alguma coisa nessa época do ano na rua, aquela alegria, aquela coisa, e fala, mas rapaz, eu passo por uma pindaíba danada, uma luta para empatar o jogo, o povo está todo final de semana aí, irmãos. Quando foi a última vez que você conseguiu assar uma carninha? Quando foi a última vez? O povo toda sexta-feira, Marcos, está lá, né? E toma cerveja, e toma isso, toma aquilo, e veste roupa bonita, e dão risada. Você diz, mas não pode, gente. Aí o salmista começa a olhar para isso, e ele diz, quase que os meus pés se escorregam. Salmo 73, né? Está aí, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. É isso. Aí ele começa a descrever. Agora vocês já sintonizaram aí, me ajuda aí. Tem um versículo mais para frente, ele diz o seguinte, até que entrei na casa do Senhor, no santuário do Senhor. Projeta aí. Ele está olhando a vida, ele está desanimado, ele acha que não compensa servir ao Senhor, feliz é quem está lá, dá tudo certo é para eles, eu só estou tomando pancada. Né? Achou aí, Gabriel? Aqui, tá vendo? Gabriel, tu tá fixo aqui por os próximos 27 anos, viu? Pode casar, eu te libero para casar, mas é por casa e fica por aqui, tá bom? Tem que ser, a Giovana é um exemplo disso, tá bom? Casou, mas trouxe o cliente para cá, né, Giovana? Mas voltando aqui, irmão, o salmista está lá, olhando a vida e se desesperando, olhando a vida e achando que não compensa servir ao Senhor. Ele diz, então entrei no santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Pode continuar que eu vou ler até o final. Tu os pusestes num caminho escorregadio e os fizestes cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo, ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais tenho eu nos céus senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Ele começa o salmo dizendo, quanto a mim, ele termina o salmo dizendo, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos tuas maravilhas. Tem mais um? Não? Ok. Perspectiva correta. Observando a vida do ponto de vista correto. Sabe por que choramos, desesperamos, erramos? Porque não temos clareza. Sabe quando temos clareza? Para o salmista diz, quando eu entrei no santuário de Deus. Sabe quando nós temos clareza?
quando estamos perto da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a estar perto da palavra. Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor já nos deu a tua palavra. Nós erramos porque nós desprezamos a tua palavra. Nós erramos porque nós nos afastamos da tua palavra. Mas que possamos, ó Deus, assim como Pedro, o apóstolo Pedro, quando perguntado por Jesus Cristo se ele também não queria abandonar o Senhor, assim como muitos estavam abandonando. Que a resposta do apóstolo Pedro naquele dia possa ser a nossa. Para onde iremos, pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor sacia e aquieta o nosso coração quando os nossos olhos não veem a saída, quando os nossos olhos não veem a solução. Que a tua palavra, Deus, possa ser lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. E que os nossos corações aquietados aos pés da tua palavra possam adorar o Senhor, rendidos e entregues. Nós te louvamos, nós te exaltamos e glorificamos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém.